Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia vier falando que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando aqui, eu sempre falo no meu canal do Evangelho da Graça por meio da fé, mas hoje eu quero falar uma coisa especial. Eu conversando com algumas pessoas que se dizem cristãs e me perguntaram, não só uma vez, já pessoas da minha própria família perguntou, e também amigos, e perguntam, não, mas por que você está falando do evangelho só para cristão? Não é só para cristão, eu falo do evangelho para todos, mas em todo momento eu falo de uma coisa, eu me considerava cristão, mas não era, só carregava o nome de Cristo, mas eu não era cristão, porquanto eu achava que eu deveria fazer alguma coisa além de crer em Jesus, ao qual esse é o evangelho anátema, que Paulo fala em Gálatas, que é o evangelho maldito, ou seja, amaldiçoado é todo aquele que professa que só Cristo não salva, ou seja, que só Cristo não é capaz de salvar. Ou seja, quando a gente entende que Cristo morreu no nosso pecado, ou seja, já pagou por todo o nosso pecado, automaticamente não resta mais nada para nós pagarmos. Quando ele morreu, que ele entregou o Espírito, entendam que Jesus Cristo, ele não podia morrer por ninguém matar ele. Jesus Cristo não tem pecado. Então, automaticamente, ele se entregou. Ele falou o quê? Está consumado. Ou seja, naquele momento, naquela cruz, que ele entregou o Espírito ao Pai, se consumou tudo. Ou seja, ele aboliu, ele acabou com o poder da serpente que está na cabeça, ele esmagou a serpente, a cabeça da serpente ali na cruz. Porquanto, qualquer um que olha para aquele calvário vai estar olhando para aquela serpente lá do deserto, do povo da peregrinação pelo deserto, ou seja, a serpente de bronze, ou seja, o povo estava em grande pecado e quando olhava para aquela serpente ficava são, ou seja, não ia mais morrer. Automaticamente a gente consegue perceber essa passagem em João 3, no versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Tem. Não vai ter, não tem. É agora, é automático. Creu em Jesus, como ele tendo morrido no seu lugar, creu que aquele sangue expiador que apaga os seus pecados, entenda, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Automaticamente, se a gente achar que obras podem fazer alguma coisa para pagar algum pecado nosso, é bobeira nossa. A Bíblia deixa bem claro que sem derramamento de sangue é impossível a perdão de pecados. Ou seja, precisava ter alguém pagando aquela dívida que era nossa. A dívida, e a gente pode entender ali que a palavra fala no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, a gente vê no versículo 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, para que como todo, ou seja, todos nós temos lugar, tem lugar para todos, mas nem todos serão salvos. Tem lugar para todos, isso sem dúvida. Tem lugar para todos, mas para todos os que creem que vão ser salvos. Porque tem lugar para todos, mas nem todos querem crer. E a Bíblia nos fala isso. Porque
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós podemos ver aqui claramente nessa passagem de João 3, que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Em João 5, a gente tem a confirmação. Eu peguei aqui do versículo 21 e começa assim: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Entende? A gente vai encontrar a mesma passagem, que a Bíblia ela anda em acordo com ela mesma. A gente encontra a mesma coisa lá em Romanos 9, porque não depende daquele que quer nem de corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. Todavia, graça é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que Ele nos dá, a misericórdia de Deus para que nós não soframos aquilo que nós merecemos. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Então nós vemos aqui que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Porquanto aquele juiz de Apocalipse, no trono branco que vai vir para julgar todas as nações, aquele lá é o Filho, aquele lá é Jesus Cristo. Ou seja, quando nós entendemos que nesse momento, agora presente, nós podemos obter a salvação e não entrar em juízo, como a gente leu agora, lá em João 3, quem crê nele não entra em juízo. E aqui mais à frente a gente vai ver o mesmo. Para que todo honre o Filho, assim como honram o Pai. Que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então a gente vê aqui que já passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus Cristo, nesse momento, por isso que esse momento é um momento de graça, da misericórdia de Deus para todo aquele que crê. Quem crê que Jesus Cristo morreu em seu pecado, automaticamente está salvo. Ele agora é membro da família de Deus. E quando você chega para um cristão e fala, não, mas só assim é injustiça de Deus? Injustiça? Não, Deus é justo, não pode chegar ninguém com nenhum pecado na presença de Deus. Sim, certamente. Observe, nenhum pecado, nem os que passam na sua mente. Você consegue entender isso? Nem os que passam na sua mente não podem chegar na presença de Deus. Me diga como você vai resolver isso? A palavra de Deus afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, como você vai fazer para limpar os seus pecados? Se você crê que você recebe a salvação até por graça, pelo que Cristo fez, até um ponto, e se mantém firme pelas tuas obras, não tem obra que possa te salvar. Não existe a palavra que fala que por obras alguém será salvo. Não tem. Na Bíblia a gente conta sempre o quê? A salvação por graça, somente em crer no Senhor Jesus. Agora, depois de salvo uma pessoa
andar em pecado, ela vai o quê? Padecer nesse mundo. Ela vai perder sua vida. A gente encontra várias passagens falando de cristãos que estavam andando errados, como aquele de 1 Coríntios 5, para ser entregado a Satanás para a destruição da carne, para que a alma, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra Safira e Ananias, seu esposo, sendo tomada a vida deles, porque mentiram ao Espírito Santo no princípio da igreja. A gente vai conseguir encontrar em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo falando que tinha muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormiam, que já dormiam, porque estavam andando em pecado, estavam tomando a ceia indignamente. Nós vemos que em Hebreus 12 fala que Deus é Pai bom e corrige a todo o que ele toma por filho. Ou seja, se é filho, vai estar disciplinado. Agora eu posso ser cristão, só crer, eu vou andar como eu quero. Esse nunca entendeu a obra de Cristo. Esse nunca entendeu o que Cristo fez. Porque se ele realmente tivesse entendido, ele não iria querer nem pensar assim. Por mais que uma pessoa, um cristão verdadeiro, ele possa andar em pecado, e mesmo assim ele não vai perder, ele vai ser açoitado, ele vai ser corrigido. Eu gosto muito de usar uma passagem que traz na Bíblia, falando de Davi, falando a respeito da construção do templo de Jerusalém. E Natã, o profeta Natã, fala para ele que para não construir o templo, porque a mão dele era a mão de sangue, era a mão de guerra, e todo o tempo viria um da descendência de Davi que iria construir o templo. E Deus teria esse como filho, e ele teria Deus como pai. E se ele se desviasse do caminho de Deus, Deus açoitaria ele com vara de bicho. E todavia, a gente vê que isso se cumpriu. Que esse tal é quem? É Salomão. Que ele foi o que edificou o templo de Jerusalém. E ele caiu em grande pecado, idolatria, de levar a religião das suas mulheres, das suas concubinas, para dentro do templo. E todavia nós vemos que ele foi açoitado. Mas o que diz a palavra? Antes mesmo dele nascer, esqueci o nome, agora vou embora. Salomão. Antes mesmo de Salomão nascer, antes de Salomão ser gerado, que o Senhor, ele é dono de tudo, ele sabe todas as coisas. Ele fala, de maneira nenhuma tirarei a minha benignidade de cima dele. Ou seja, Deus é benigno todo o tempo. Nunca tirará a benignidade de cima de quem? Do pecador. E Davi também fala a mesma coisa. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa os seus pecados. A gente encontra essa passagem, se não me engano, agora no Antigo Testamento, não lembro, mas a gente conta em Romanos 4, que ele fala muito claro, que começa, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a justiça que vem da fé, como a gente pode ver em Romanos 3, o livro de Romanos, ele é magnífico. Ele vem trazendo no primeiro e no segundo capítulo, ele vem trazendo com o homem pecador, de tal maneira, no primeiro ele vem trazendo o homem no estado geral, e no segundo vem falando do judeu, e quando chega no terceiro ele generaliza que não há diferença, tanto o judeu, grego, seja gentil, seja circunciso ou incircunciso, todos nós estamos debaixo do pecado. E quando entendemos que todos nós estamos debaixo do pecado,
Não tem jeito, não tem escapatória. Então, automaticamente aparece lá na palavra: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça que provém da fé, na fé no sangue de Jesus Cristo. E isso é magnífico, porque todos nós éramos pecadores, mas todos nós temos agora a oportunidade de crer em Cristo Jesus e sermos salvos. E quando cremos, somos salvos. Mas o mais importante que eu quero ressaltar tá em João 6. Primeiramente, eu acho que é João 14 que fala que Jesus Cristo é o único acesso a Deus. Eu não me lembro agora de cabeça, mas diz que Jesus Cristo é o único acesso a Deus. E realmente é. Não tem outro jeito de ir a Deus. Você consegue entender que não há outro jeito. E só há um jeito de ir a Deus, é Cristo. E vamos então a Cristo. A gente conta em João 6, os judeus indo até Jesus. Mas todo o tempo eles estavam indo atrás de Jesus porque haviam comido pão, haviam satisfeito a sua fome, haviam se satisfeitos. E automaticamente eles perguntam, chegam, estão procurando ele: Rabi, onde estava? Que procurar, não sabiam onde estava e acharam ele. Aí Jesus responde para eles: me procurais, mas não por causa dos sinais que vistes, mas por causa da comida que comestes e vos saciastes. Então a gente consegue entender que aqueles hebreus ali, aqueles judeus, estavam o quê? Atrás de benefícios, atrás do seu próprio estômago. E assim hoje também a gente vê muito cristão atrás, que se diz cristão, atrás do quê? Do seu ventre, atrás das coisas desse mundo, das coisas temporais, que o tempo aqui vai destruir, que o ferrugem come, que a traça come. Todavia, a palavra de Deus nos instrui que a buscar as coisas de cima, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, automaticamente, quando entendemos que devemos buscar realmente a Cristo, a sua palavra, que é verdadeiramente é pão, verdadeiramente é comida, a sua palavra que verdadeiramente é bebida, a sua palavra que é a água que ele oferece para a mulher samaritana e também a Nicodemos. Ou você acha que aquela água que ele oferece a Nicodemos é água de batismo? Pois a palavra de Deus, ela dá testemunho dela mesma. Ela fala, o que Pedro fala? Uma verdadeira figura vos salva. O batismo. Ah, tá vendo? Não. Não de despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa consciência para com Deus. Esse é o batismo que salva. É nascer de cima, nascer do alto. Como o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, que o Senhor nos lavou o quê? Pela lavagem da água, pela palavra. A gente consegue ver que água é a palavra de Deus. E agora, tendo nós cridos, um cristão que crê, ele deve ser batizado. Deve, porque a primeira ordenança deixada para um cristão é essa. Ele creu, é cristão, então se batiza. Mas não é o batismo que salva ele. Ele deve se batizar. Porque se ele é filho, por que ele não quer vestir a camisa da casa dele, do time dele? Entende? A palavra de Deus fala que todos nós que fomos batizados em Cristo, nos revestimos, ou seja, nos vestimos de Cristo. Nos professamos Cristo a partir do momento que nós somos batizados. Mas não é o batismo que nos salva, como muitos pensam. Outros pensam que que a ceia tem que tomar porque senão não é salvo. Devemos tomar ceia, devemos pedir o nosso lugar à mesa do Senhor. Mas todo o tempo não é a ceia que nos dá salvação. A ceia é só uma ordenança para quê? Para filhos.
andarem conforme a vontade de quem? Do seu Pai. E aqui, voltando, né, na nossa passagem, senão eu vou me desviando muito. E eles todo o tempo, eles estavam querendo fazer a vontade de Deus. Será? Eles perguntam, quais são as obras de Deus para que façamos? Porque o Senhor Jesus tinha falado para eles que eles estavam indo atrás dele por causa da comida que perece, para eles irem procurarem a comida que permanecem para sempre. Aí eles pegam e falam, como são as obras? Perguntam, quais são as obras? No plural, as obras. Jesus responde, a obra, singular, de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? É Cristo. Crê nele. E ele vem falando que ele é o pão que desceu do céu. Ele vem dando testemunho. Ele fala que ele tinha que dar a carne dele pelo mundo, pelos homens. E eles não entendem que Jesus Cristo iria ser crucificado. Que Jesus Cristo iria se deixar ser crucificado. Para dizer melhor, entenda que Jesus Cristo não foi agarrado à força e foi levado porque não tem como eles pegar. Quando eles vinham pegar ele, Jesus se retirava e falava, porque não era chegado a sua hora. Cristo não foi crucificado porque os homens, Judas traiu ele. Judas é culpado da traição dele. Assim, do mesmo jeito que qualquer um que não crê nele é culpado da sua condenação. Mas entenda, se você crê em Jesus, é porque você quis? Não, porque Deus o capacitou. E a gente consegue ver isso aqui em João, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então, a gente pode ver aqui que só vai crer em Jesus quem o Pai ensinar. Quem vier do Pai, aquele que é nascido de Deus, aquele que ouviu a palavra de Deus. Entenda, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Entende? Deus nos dá vida para podermos sentir o peso dos nossos pecados, o peso das coisas que nós fazemos, e automaticamente a gente descobre que é impossível fazer alguma coisa. É impossível. Fazer o quê? Não tem como fazer nada. Automaticamente é falar, Senhor, eu preciso ser salvo. Entende? Você precisa de um Salvador. Assim como Maria fala, meu Salvador. Ela chama o filho dela, Senhor Jesus, de quê? Meu Salvador. Não há um homem que salve. A palavra de Deus fala que não há um justo, nenhum sequer. Então a gente entende que Deus teve que mandar o quê? Um sem pecado, se fez pecado por nós, para depois o homem querer falar que perverter a cruz de Cristo e falar que não tem que ter obra. Entenda, Deus é perfeito. E ele enviou o seu Filho, que é a sua imagem e semelhança, que também é Deus, e é mais perfeito? Não, é igualmente perfeito, porquanto o Senhor Jesus é expressa imagem do Pai.
Ou seja, ter o Senhor Jesus é ter Deus. Nem Deus. Deus, claro, todo tempo, ele é o Pai. Então ele está no ar de disparidade por ser Pai. Mas entenda que ele e o Pai são um, como diz a passagem. Ou seja, todo tempo, Jesus Cristo é Deus. Eu sei que é difícil para a mente humana entender muitas coisas da obra de Deus. É tão difícil entender. Quando a gente vai para João, a gente vai entender que Jesus Cristo, ele fala que aquele que entra pela porta é o pastor. Entra pela porta das ovelhas é o pastor. E mais abaixo ele foi falando o quê? Que ele é a porta. Ou seja, ele entra por dentro dele. É loucura. É loucura. A mente humana não consegue entender. Jesus Cristo, ele é a porta das ovelhas. E ele é o pastor das ovelhas. Ele fala, qualquer um que entra por outra parte é salteador, é ladrão e mercenário. E agora ele fala que quem entra pela porta, que é ele, esse é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Consegue entender? Você consegue visualizar uma porta entrando por dentro dela mesma? Você consegue entender que a obra de Deus ela é magnífica? Se você não consegue entender, imagina então que o caminho, quem é o caminho? É Cristo. E esse caminho que leva à porta, quem é a porta? É Cristo. E essa porta leva à vida eterna. E quem é a vida eterna? É Cristo. Você entende? Cristo é o quê? Ele é tudo. O cristão ele tem que se ocupar com quem? Com o caminho? Sim, com o caminho. O caminho é quem? Cristo. O cristão tem que se atentar, se ocupar com a porta que leva à vida eterna. Ok? Quem é a porta? É Cristo. Um cristão tem que se atentar ao quê? A vida eterna. É o quê? É Cristo. Cristo é tudo. Entende isso? Cristo é tudo. Em Cristo é tudo. Um cristão, ele não tem que se preocupar com as outras coisas. Ele se atenta a Cristo. Ele lê a palavra de Deus que é Cristo. Como assim? A palavra é Cristo. Cristo é o verbo. Ele fala que as minhas palavras verdadeiramente são comida e verdadeiramente são bebida. Entende? Se ocupa com quem? Com doutrinas de homens? Não. Se ocupa com a palavra de Deus. Esse é o erro da cristandade hoje em dia. Se ocupar com doutrinas de homens. Como a palavra diz, o quê? São preceitos de homens. Não há nada que homem nenhum possa ter. Uma doutrina boa aqui, ó, que o irmão tem aqui, que agora o cristão, deixa eu ver, não pode usar barba. Não pode. Ou senão o cristão deve usar barba. Tá na Bíblia isso? Não. Então é preceito de homem. Não, o cristão tem que estar bonitinho, de terno e gravata. Tá na Bíblia? É preceito de homens. Não, mas tem que ter a orquestra, o coro, sei lá, tem que fazer peça, teatro. Tá na Bíblia? Não, é preceito de homens. Esse é o problema da cristandade hoje em dia. Seguindo o quê? Preceito de homens. Seguindo coisas vãs, perdendo tempo à toa. E a palavra de Deus é tão simples. O Senhor Jesus fala que o fardo dele, meu jugo é leve e meu fardo é leve e meu jugo é suave. Todo tempo a gente pode ver que as coisas de Deus são maravilhosas. Não tem do que um cristão padecer nesse mundo. Ele pode perder a comunhão com o Pai? Sim. Por andar em pecado, por andar em desobediência. Entenda que pecado não são somente as coisas ilícitas, materialmente falando, não. Mas também são a desobediência. Quando todo um cristão lê a Bíblia e vê alguma coisa e não faz aquilo, é desobediência, é pecado. Ele está andando conforme a sua vontade, conforme a sua carne.
conforme seus desejos. Entenda isso. E muitos cristãos que começam a entender certas coisas da Bíblia e automaticamente começam a querer achar coisas que dão respaldo, começam a ir por doutrinas de homens, porque não querem fazer a vontade de Deus, porque agrada a sua carne. Por isso a palavra de Deus fala que nos últimos tempos haveriam falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos tudo. Por quê? Esses falam coisas agradáveis aos ouvidos. Aos ouvidos de quem? Sente comichão nos ouvidos. Quando alguém fala assim que o marido deve amar sua mulher. Quando fala que a mulher deve respeitar o seu marido, deve ter respeito por ele, deve ser submissa ao seu marido. Ah, não, eu não concordo com isso, não. A palavra de Deus fala que a mulher esteja calada nas igrejas. Não concordo nisso. Tudo bem, está escrito na palavra de Deus o seguinte: essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém ignorar elas, ela será ignorada. Ou seja, a pessoa que ignora as ordens de Deus, a palavra de Deus, ao qual é Cristo Jesus, ou seja, vai ser ignorado, porque quando ele está ignorando Cristo, ele vai ser ignorado também. A palavra fala, a palavra que não mente, não entra em contradição. E muitos cristãos passam por muito tribulação, muita coisa, sem nem saber o porquê, mas certamente só porque sabe o que é? Por desobediência, por não andar correto. Todo tempo um cristão não pode perder a salvação. Não pode. Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. E quando a gente entende que só vai a Cristo quem foi ensinado pelo Pai, automaticamente a gente vai entender que a única maneira de chegar a Deus é através de Cristo, e só vai a Cristo quem foi ensinado pelo Pai. Ou seja, aonde o homem entra, isso aí, não tem como ir ao Pai, não sem Cristo. E não tem como ir a Cristo sem o Pai. Como você consegue obter um ou outro, sem que seja uma obra divina que te capacite? E o Senhor Jesus, ele mesmo diz assim no versículo 37: todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, todo o que o Pai dá a ele, vai a ele. Todo. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira qual? Quanta maneira? Nenhuma. Então não tem chance de um cristão perder a salvação. Ou seja, um que pode perder a salvação é aquele que acha que está indo até Cristo. É aquele que não é cristão. É aquele que é joio. Como assim? Está indo até Cristo. Mas pelo quê? Pelo seu ventre. Então tome muito cuidado e tenta ver se você está indo até Cristo por ele ser Deus ou por causa do seu ventre. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, a vontade de Deus é que ele não perca nenhum de todos, aquele que o Pai deu para ele, que ele ressuscite no último dia. E ele fala que ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que ele não perca nenhum. Aí ele chega no último dia: poxa, Pai, perdi um. É impossível. É vergonhoso. Só parar para pensar nisso é vergonhoso. Imaginar que o Senhor Jesus ele possa perder algum. E igual alguns que eu escuto, não, mas a pessoa por conta própria, ela pode abandonar as coisas.
se ela pode abandonar por conta própria, não mesmo. Se realmente creu, não. Ou senão o Espírito Santo não está nela. Nunca esteve. É impossível. Impossível uma pessoa perder a salvação. Agora, a pessoa que professava, aí essa pode. Ele ia na igreja, numa denominação, botava a Bíblia debaixo do sovaco, ia, Bíbliazinha debaixo do braço, mas enfim, era só professando da boca para fora, ia para satisfazer o seu ego, para poder falar, eu sou cristão, eu amo meu porte, eu tenho um porte bom, olha, minhas obras são boas, minhas obras são agradáveis aos olhos dos homens, ó, eu jejuo, eu faço ofertas. Lembra aquele homem que bate no peito falando que um homem falava que fazia tal coisa para o Senhor, e o outro fala, Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno nem de olhar para o céu, e falando isso, quem saiu justificado foi o pecador, o que assumiu seus pecados, assumiu que ele não podia fazer nada, assumiu que ele precisava de misericórdia, que ele precisava da graça de Deus na sua vida, e assim também somos nós. O tempo todo que imaginamos que podemos fazer alguma coisa para Deus é não entender a obra de Deus. Quando entendemos que somos salvos unicamente por graça, pela fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Entenda, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não entre em juízo. Já passou da morte para a vida. E a gente é muito lindo que a gente vai vendo essas mensagens que a própria palavra de Deus dá para nós vermos. E no versículo 66, esse de João 6 que a gente está lendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui ele não está falando de ceia não, tá bom? Que muitos querem usar esse versículo falando que isso é ceia do Senhor. Não é. Isso aqui é a carne dele que ele entregou na cruz por nós. O sangue aqui é o sangue dele, expiador, que foi derramado por nós. Mas o sentido que ele está trazendo aqui é que quem come e bebe o seu sangue, quem come e bebe da sua palavra, das coisas que ele fala, porque a sua carne verdadeiramente é comida e é bebida. A gente, quando sobe um pouco acima nesse capítulo aqui, a gente consegue ver no 51. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si dizendo, como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também vive por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram
o maná e morreram. Que quem come este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhe Jesus: vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas já há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem era o que não cria e quem era o que havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai pelo Pai lhe não for concedido. Então, o Senhor Jesus bota aqui já em pauta o tempo que as palavras dele são o quê? São espírito, são vida. Então, esse é a carne e o sangue dele. É a palavra, que é a água, que dá a boa consciência. Quando alguém lê e fala, está escrito assim, o Senhor Jesus falou que quem crê nele tem a vida eterna, eu creio. Automaticamente ele está comendo o quê? A palavra de Deus, está comendo a carne do Senhor Jesus, está bebendo o sangue do Senhor Jesus. Entende? Ler a palavra de Deus é se alimentar. Um cristão verdadeiro, ele deve se alimentar. Se alimentar de quem? De Cristo. Ele é a palavra. Entenda, Senhor Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Sem Cristo, Cristo é tudo. Um cristão, de que um cristão vive? De Cristo. Somente isso. Não são de doutrinas diversas. A doutrina de Deus é Cristo. Quando a gente começa a entender que as doutrinas que estão na Bíblia, a gente deve cumprir as coisas que o Senhor nos fala. A maneira de se congregar não é essa maneira que a gente consegue ver nas denominações. Um púlpito à frente, um homem à frente, não. Entenda isso. Isso daí é judaísmo. É uma maneira de representar judaísmo. Quando tem um sacerdote à frente, porque você, querendo ou não, a partir do momento que tem um ali na frente, que ele que arrebanha todo mundo, é carnalidade, é coisa que não existe. A palavra de Deus fala que todos podeis proferir da palavra de Deus, podeis profetizar, proferir da palavra de Deus, da palavra que já está pronta. Todos nós, uns após os outros, com ordem, com decência, não sendo escravos de homens. E o que eu tento toda vez trazer para os que dizem ser cristãos, primeiramente é ter certeza da salvação. E a pessoa fala, não, mas tem que batalhar, está escrito, se quem for firme e fiel até o fim será salvo. Aí misturando passagens, não entendendo que ali está falando que da vinda de Cristo aqui na terra, não do arrebatamento, está falando da vinda de Cristo, aonde ele vem para o seu povo terreno, que é Israel, aonde ele pisa no monte, e aonde aquele mesmo capítulo fala o que? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Entenda. Salvação ali é da carne.
não é da vida eterna, entenda que um apóstata é uma pessoa que nunca creu, só professava, chegou ao conhecimento da verdade, mas nunca creu. Porque se tivesse crido, não teria saído do meio de nós. Assim fala João Batista, porque é simples. Uma pessoa que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, a palavra de Deus não pode se contradizer. Eu espero que essas palavras possam trazer uma boa compreensão e que vocês possam vir a crer somente no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém.